Abra sua Bíblia em 1 de João, capítulo 3. Que o Senhor abençoe as nossas crianças, os nossos professores, em nome de Jesus. Nós vamos continuar a nossa exposição, a nossa série de exposições dentro dessa carta, a primeira carta de João. Nós lemos o capítulo 3, a princípio somente o versículo 19. 1 de João 3, 19. Todos encontraram? Eu peço que você não feche a sua Bíblia, porque nós vamos meditar na sequência desse texto, do versículo 19 até o 24, mas também vamos ver alguns textos que nós já lemos anteriormente, para pontuar algumas coisas. Então é bom que você fique com a Bíblia aberta, para poder comparar esses textos. 1 de João capítulo 3, verso 19 diz: assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, estamos diante da Tua Palavra e cremos que somente o Teu Espírito Santo é aquele que faz com que nós lembremos os ensinamentos do Senhor e é aquele que nos ensina todas as coisas. Que à luz da Tua Palavra meditada nessa noite, Senhor, o Teu Espírito Santo possa aplicar ao nosso coração a Tua vontade, para que a nossa vida seja edificada, transformada, restaurada e renovada para a glória do Teu próprio nome, Senhor. Ajuda-nos, instrui-nos, revela-nos a Tua Palavra, à medida em que meditamos no texto lido dessa noite. Que o Senhor nos dê esse auxílio, que o Senhor nos dê a revelação da Tua vontade, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar então essa série de exposições em que o apóstolo João, escrevendo essa carta para as igrejas ali da Ásia, ele vai falando sobre como nós reconhecemos a nossa vida como filhos de Deus. Em todo tempo ele está trazendo aqui ensinamentos para que possamos avaliar as nossas vidas, para reconhecermos se de fato somos filhos de Deus ou se estamos enganados a respeito disso. É muito importante que ao longo da nossa caminhada espiritual nós possamos fazer avaliações ou reavaliações de quem nós somos, das respostas que nós damos à vida, para saber se de fato recebemos uma nova vida ou se estamos enganados a respeito de nós mesmos. Há muitos que se dizem cristãos ou se entendem como cristãos, mas que não conseguem demonstrar na sua vida prática os frutos de uma transformação de vida. E nós podemos abraçar uma religião, nós podemos desenvolver atitudes religiosas, sem contudo ter tido o nosso coração transformado. Por isso o propósito de João em todo o tempo é mostrar a estes irmãos o que é falso e o que é verdadeiro. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os frutos dos filhos de Deus. Nós vamos falar das características que são peculiares àqueles que são de fato filhos de Deus. João escreve essa carta com múltiplos propósitos. Nós já vimos alguns desses propósitos. Só para lembrar, no capítulo 1, versos 3 e 4, ele fala: essas coisas vos escrevo. Se você está com a sua Bíblia aberta, capítulo 1, verso 3 e 4, ele diz: nós lhes proclamamos o que nós vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então João diz: olha, um dos propósitos para os quais essa carta foi escrita é para que vocês tenham comunhão conosco, comunhão com Deus, comunhão com Cristo. E como já vimos, essa palavra comunhão fala ter algo em comum, ser parecido. E ele diz ainda mais, para que a alegria seja completa, para que a nossa alegria seja completa. Esse é um dos propósitos para os quais João escreve essa carta. O outro propósito nós encontramos aí no capítulo 2, verso 1. Ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. O outro propósito para o qual João escreve essa carta a estas igrejas é para que eles tenham uma vida de obediência ao Senhor, uma vida sem pecado. Outro propósito que nós encontramos ainda no capítulo 2, o verso 26. Verso 26 ele diz: escrevo estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. O outro propósito de João, então, nessa carta é que não sejamos enganados, que nós possamos avaliar todas as coisas e nos apegarmos à verdade. Então esse é o terceiro propósito que nós encontramos aqui na carta de João. E o último propósito, que está aí no capítulo 5, o verso 13. Capítulo 5, verso 13, João diz: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então João está dizendo: olha, as coisas que estão aqui escritas,
se vocês atentarem para elas, se vocês meditarem nessas coisas, vocês terão comunhão com Deus, com Cristo, vocês viverão uma vida sem pecado, vocês não serão enganados e vocês ainda por cima saberão que têm a vida eterna. E essas coisas às quais João escreve, alguns vão dizer que pode se comparar essa epístola de João a uma escada em caracol, porque ele está sempre falando das mesmas coisas com aplicações diferentes. Tudo isso, ou todos esses propósitos que João tem ao escrever essa carta, estão baseados em 3 pilares. Ele fala sobre a verdade, ele fala sobre a obediência e ele fala sobre o amor aos irmãos. Em todo o tempo. No capítulo 1 e capítulo 2, ele vai dizer que a verdade, o amor aos irmãos e a obediência são as formas que nós podemos compreender se estamos em comunhão com Deus. Lembra que no capítulo 1, ele diz que um dos propósitos é para que tenhamos comunhão. E ele diz como é que nós reconhecemos se temos comunhão ou não. E ele vai dizer, se você está com a Bíblia aberta, mais uma vez, no capítulo 2, ele fala no versículo 4, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. E aí no versículo 9 do capítulo 2, ele diz, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. O que ele está dizendo? Olha, aquele que de fato tem comunhão com Deus, demonstra essas 2 características. Ele obedece ao Senhor e ele ama os irmãos. Essa é a forma de reconhecermos se estamos na luz, ou se só estamos praticando uma religião morta, ou se só estamos tendo atitudes religiosas que em nada alteram a nossa forma de viver e de ver este mundo. João fala, olha, não estejam enganados. E no capítulo 1 e capítulo 2, ele usa muito essa expressão, se afirmarmos que e fizermos tal coisa, nós estamos enganados, nós estamos nas trevas, nós somos mentirosos e coisas do tipo. O que ele está dizendo com isso? Olha, não adianta ter discurso, não adianta falar uma coisa, é a nossa vida que endossa essa verdade. Não adianta eu afirmar que eu amo a Deus, que eu conheço a Deus, que eu estou na luz, que eu tenho comunhão com o Senhor, se eu não tenho o desejo de obedecer aos seus mandamentos, se eu não tenho o desejo de amar os meus irmãos, se eu não tenho o desejo de conhecer a verdade. No capítulo 2, indo do versículo 18 em diante, ele fala a respeito dos anticristos, como nós vimos já algumas semanas atrás. Ele fala, olha, eles querem enganar vocês, não sejam enganados. Não se deixem levar por esse falso evangelho que diminui a Cristo. E aí ele diz como é que a gente não é enganado. Lá no versículo 24 do capítulo 2, ele diz, quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que vocês ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho. Ele fala, voltem para as antigas verdades, continuem naquilo que foi ensinado, aprendam a verdade, assim vocês não serão enganados. Essa é a atitude, ou esse é o fruto dos filhos de Deus. Esse é o fruto daqueles que estão em comunhão com o Senhor. Então, se no capítulo 1 e 2, o propósito de João é mostrar quais são as características daqueles que têm comunhão com o Senhor, ou comunhão com Deus, falando sobre obediência, falando sobre amor aos irmãos e falando sobre a verdade, do capítulo 3 em diante, ele vai falar quais são as características daqueles que nasceram de Deus, daqueles que são filhos de Deus. No capítulo 3, o versículo 9, ele fala isso, ele diz, todo aquele que é nascido de Deus, aí ele dá algumas características, ele diz, não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Aqui no capítulo 3 em diante, ele vai falar quais são as características dos filhos de Deus. Na verdade, o capítulo 3, ele começa dizendo, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. João começa o capítulo 3 dizendo, olha, vocês são filhos de Deus. Mas os filhos de Deus têm atitudes peculiares. Os filhos de Deus demonstram que são filhos de Deus. Agora lembra, a gente falou sobre isso algumas semanas atrás. No português fica mais complicado de falarmos isso, porque quando falamos sobre relacionamento, pode-se pensar em relacionamento de intimidade e também de relacionamento no sentido de ligação sanguínea, por assim dizer. Mas quando nós olhamos para línguas originais ou para outros idiomas, nós vamos ver palavras diferentes para essas situações. Por exemplo, quando nós falamos sobre comunhão, nós estamos falando de um relacionamento de proximidade.
Nós estamos falando de um relacionamento de intimidade. E você pode ter comunhão com uma pessoa que não é do seu próprio sangue. Você pode ter comunhão com um amigo. Na verdade, a Bíblia fala que existem amigos que são mais chegados que irmãos. Então você pode ter essa comunhão. À medida que você conhece, se dá a conhecer, se aproxima, essa comunhão vai aumentando. É sobre isso que ele está falando nos primeiros 2 capítulos. Aqueles que estão se aproximando de Deus, têm com Ele comunhão. E agora ele vai para um passo ainda mais importante, que seria o passo do relacionamento. E quando eu falo de relacionamento, eu não estou falando simplesmente de aproximação, porque eu posso ter relacionamento também por fatores sanguíneos. Então, por exemplo, o relacionamento de pai para filho é um relacionamento que é indivisível, é indissolúvel. Ainda que um pai não tenha proximidade com seu filho, ainda que este não seja, não crie aquela criança, ou não crie aquele filho, esse relacionamento consanguíneo não pode ser apagado. Quando João está falando sobre as atitudes exteriores, ele fala dessas 2 formas. Primeiro, ele fala sobre aqueles que estão se aproximando de Deus, que têm com Ele intimidade e comunhão. E depois ele fala, não, mas há algo que é ainda melhor, é algo que é ainda maior. Essas coisas acontecem na vida de vocês, não só porque vocês estão aproximando-se de Deus, não só porque vocês estão trocando uma amizade com Deus, não só porque vocês são servos, amigos de Deus, não. Essas coisas se manifestam porque vocês são filhos de Deus. É muito mais do que uma simples amizade, é uma descendência espiritual, é muito mais do que simplesmente um relacionamento exterior, é algo que marca a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. Por isso ele começa o capítulo 3 dizendo, veja como isso é grandioso. Veja que amor é esse. Nós fomos feitos filhos de Deus. Deus não nos fez somente seus amigos. Isso já seria o máximo, não seria? Fala a verdade. Quando a gente olha para a Bíblia, e a Bíblia diz que nós somos por natureza inimigos de Deus. Nós nascemos como mortos para Deus, inimigos de Deus. E se Deus simplesmente tivesse tirado essa condição de nós e dissesse, olha, você não vai ser mais inimigo, agora você vai ser amigo. Você fala assim, uau, que maravilha. Deus perdoou, Deus me aproximou dele. Mas Deus faz algo ainda mais absurdo. Deus não só pega esse inimigo e transforma em amigo. Deus pega esse inimigo e transforma em filho. Adota esse filho. E sabe o que isso significa? Que agora você faz parte da família de Deus. E a Bíblia vai dizer que agora nós somos, inclusive, herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Isso é maravilhoso, queridos. É muito mais do que simplesmente a amizade. Ele está falando daqui de uma verdadeira vida. O que a Bíblia chama de regeneração. O que a Bíblia chama de novo nascimento. O que a Bíblia chama de conversão. O que é a conversão? É essa mudança de vida. É nascer de novo. É ser feito uma nova criatura. Isso é a conversão. Mas essa conversão, ela tem atitudes aparentes. A verdadeira conversão, ou o verdadeiro novo nascimento, ele se torna visível. Porque nós podemos simplesmente, mais uma vez, abraçar uma religião. Simplesmente estarmos enganados a respeito da nossa consciência, a respeito da nossa posição, porque cumprimos rituais religiosos. E João está falando aqui em sua carta em todo o tempo, olha, existem marcas que distinguem os filhos de Deus daqueles que não são filhos de Deus. E aí no capítulo 3 ele trabalha sobre isso, sobre como é que nós somos filhos de Deus. E nós vimos isso algumas semanas atrás. No capítulo 3, do verso 3 em diante, ele fala, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não é pecado. Então a primeira parte do capítulo 3, ele fala, olha, filhos de Deus são aqueles que obedecem a Deus. Filhos de Deus são aqueles que não transgridem os mandamentos do Senhor. Isso é que é ser filho de Deus. E depois, no versículo 11 em diante, ele fala sobre amar os irmãos, de novo, voltando para aquelas mesmas características que ele já falou. Obedecer a Deus e amar os irmãos. Só que agora ele fala que obedecer a Deus e amar os irmãos não é só resultado de comunhão, é resultado também de filiação, é resultado também da adoção que Deus faz em nós. Olha o versículo 10, que é o resumo dessas duas partes. Versículo 10 do capítulo 3, ele diz, desta forma sabemos
quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. De que forma? Ele continua dizendo: quem não pratica a justiça, quem não obedece a Deus, não procede de Deus. Tampouco quem não ama o seu irmão. Eu não posso dizer que sou um filho de Deus se não tenho o desejo de praticar a vontade de Deus. Eu não posso dizer que sou um filho de Deus se eu não amo as outras pessoas. Eu posso me enganar a respeito de muita coisa. Eu posso me enganar a respeito da religião. Mas eu só posso dizer e só posso ter certeza que eu de fato nasci de novo se esses dois frutos principais acontecem na minha vida. Se eu obedeço ou tenho o desejo de obedecer a Deus e se eu amo aos meus irmãos. Na semana passada o Lucas pregou aqui falando sobre o amor, ou falando sobre como esse amor se manifesta do versículo 11 em diante. E ele vai dizer então, do versículo 11 em diante, dessa característica de quem nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo ama. E aí ele fala de 4 tipos de relação com o próximo. E ele vai de um extremo a outro. Ele vai do extremo mais baixo da relação que pode se ter com uma pessoa, até o extremo mais alto de uma relação que se pode ter com uma pessoa. Ele começa aí no versículo 12, falando sobre o assassinato. Ele fala: não sejam como Caim. Lembram disso, de semana passada? Que era como o maligno. Eu assisti a transmissão, não estava aqui na semana passada, estava pregando em Foz do Iguaçu, no aniversário da igreja lá. Mas assim que eu cheguei da igreja, procurei lá o canal do YouTube, inclusive a gente tem um canal no YouTube que as pregações são gravadas, e fui assistir a pregação do Lucas. E aí eu vi o Lucas falando lá de assassinato, de assassino, né, de todos somos assassinos. Eu falei: uau, eu não teria tanta coragem assim, porque a Bíblia vai falando dessas coisas. Ela começa lá no extremo, dizendo: olha, aquilo que é mais absurdo que alguém pode fazer com o outro é matá-lo, é tirar-lhe a vida. E a gente fala assim: bom, então nessa aí eu estou tranquilo, né? Nessa aí eu nunca matei ninguém, espero que ninguém nunca tenha matado alguém nas vias de fato. Mas aí o texto não para por aí, e essa é a grande complicação. Que quando a gente vê umas coisas absurdas, se o texto parasse ali, a gente ficava tranquilo, né? Passei dessa. Mas o texto continua. E ele fala um degrauzinho acima, ou abaixo, não sei, dessa relação com o próximo. Ele vai dizer sobre o ódio. Olha o verso 15, ele diz: quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si. João fala: olha, nessa relação com o próximo, aquilo que de mais baixo você pode fazer é tirar a vida dele. Mas tem uma coisa que é moralmente equivalente. Quando eu não tiro a vida do lado de fora, mas eu tiro a vida com o meu coração todo o tempo. Eu falei isso hoje pela manhã lá em Planalto, e eu preciso dar créditos ao Samuel, que ele que me falou isso um tempo atrás, que quando a gente pensa em assassinato, a pessoa que mata, a pessoa que assassina, ela faz isso uma vez só. Então o ódio, espiritualmente falando, é pior do que o assassinato. Porque aquele que mata do lado de fora, mata uma vez só. Mas aquele que odeia, cada vez que lembra, mata. Cada vez que enxerga, mata. Cada vez que alguém fala a respeito, mata de novo. É um múltiplo homicídio. Qualificado. E em muitos casos com requintes de crueldade. Quando no coração se abriga ódio, estamos matando. E que o João fala: olha, filhos de Deus não fazem nenhum, nem outro. Esse é o tipo de relação que filho de Deus não tem com os outros. A relação de homicídio e a relação de ódio. E alguns podem dizer: não, eu não odeio tal pessoa, só não quero proximidade. Eu não odeio, mas eu não quero nem ver pintado de ouro na minha frente. Eu não odeio, mas eu penso os negócios ruins sobre aquela pessoa de vez em quando. Já apresentei até ela em oração às vezes. Assim como o apóstolo Paulo ensinou. Entreguei nas mãos de Satanás. Eu disse: Senhor, faz a tua justiça na vida desse infeliz, em nome de Jesus. E é um desejo mascarado de ódio. E João fala: olha, isso aí não é atitude de filho de Deus. Filho de Deus não faz isso. Agora o texto não está dizendo que gente que é assim não tem salvação. Não é isso que o texto está dizendo, tá? O texto não está falando que aquele que assassinou
ou aquele que odeia, que esse não pode receber a salvação. Não está falando isso. Está falando que aquele que foi salvo já não pode mais ser assim. Se é assim ainda, é porque não foi salvo e precisa de salvação, e há salvação disponível. Agora, aquele que foi salvo não mata, nem por fora, nem por dentro. Amém, queridos? Aí ele passa então para um estágio um pouquinho melhor, que os filhos de Deus inclusive podem fazer. Podem não no sentido de devem, podem no sentido de conseguem, que é a sequência aí do texto, o verso 17. Ele diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. O que ele está falando aqui? Sobre um outro grau de relacionamento com os outros, sobre indiferença. E um filho de Deus pode ter essa postura, de novo, não pode no sentido de você está autorizado, mas pode no sentido de consegue ter esse tipo de atitude, que é a atitude de ser indiferente para com as necessidades alheias. João fala aqui de pelo menos 3 coisas que identificam esse tipo de indiferença. Ele fala: se alguém tem condições, olha aí, de novo, o versículo 17, se alguém tiver recursos materiais. Então, a primeira coisa é, você tem condições de resolver o problema. Segundo, a sequência do versículo 17, e vendo seu irmão em necessidade, ou seja, você tem o que é necessário e sabe que alguém precisa daquilo que você tem. Você tem, inclusive, o suficiente para compartilhar, encontra alguém que tem aquela necessidade, e aí tem a opção de faço ou não faço, que é a sequência do texto. Ele disse: alguém tem recursos e vendo alguém passar em necessidade, não se compadece dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Irmãos, como pode o amor de Deus permanecer em nós, quando vemos pessoas em necessidade e temos aquilo que é necessário? E quando falo isso, não estou falando de dinheiro, não. Às vezes uma palavra, um conselho, uma oração, um puxão de orelha, e a gente fala: não, eu não quero me envolver na vida dessa pessoa. Eu não quero dar conselhos, porque se eu der conselhos, e a gente tem falado muito sobre dar conselhos nos pequenos grupos recentemente, não quero dar conselho porque vai que a pessoa não entende direito, vai ficar mal para mim, pensar que eu estou querendo me meter na vida dela. Aquele que olha a necessidade alheia e tem aquilo que é suficiente para suprir essa necessidade e não faz, como pode permanecer nele o amor de Deus? Quando eu vejo alguém errando em alguma coisa, e eu tenho a capacidade, e eu tenho o tempo, e eu tenho a proximidade suficiente para dizer: viu, se você continuar por aí, você vai se lascar. E eu não faço, como pode permanecer em mim o amor de Deus? João está falando sobre indiferença. E por último, ele fala sobre o lado mais extremo que alguém pode ter com outra pessoa. Na verdade, é isso que ele embasa o versículo 17 e 18, que está aí no versículo 16, ele fala: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Veja que ele vai de um extremo ao outro, que ele fala: olha, os filhos do diabo, os filhos do maligno, são aqueles que tiram a vida, porque o diabo é o homicida desde o início. Então, aqueles que tiram a vida são iguais ao diabo. E ele vai para o outro extremo. Aqueles que se parecem com Jesus são aqueles que dão a sua vida pelos seus irmãos. Veja, o extremo é tirar a vida, o outro extremo é dar a sua própria vida por alguém. Esse é o extremo de que quando nós nos parecemos com Jesus. Mas nem sempre a gente vai ter a necessidade de chegar a esse extremo. A gente pode ficar bem ali no meio, não indiferente, mas nem sempre a necessidade de literalmente dar a nossa vida. Há tantas coisas que estão ao nosso alcance, há tantas coisas que podemos fazer e que, como filhos de Deus, faríamos. Há tanto que nós, como herdeiros do Senhor, como sal da terra e luz do mundo, podemos influenciar nessa sociedade. E se nos reconhecemos como filhos de Deus, faremos. Amém, queridos? Então aí já tem as 2 características, ou os 2 frutos de sermos filhos de Deus: obediência e amor. E no final das contas, isso tudo é o resumo de todas as coisas. Isso tudo é o resumo
sobre ter comunhão com Deus. Porque se eu obedeço a Deus, e se eu amo os meus irmãos, eu estou me parecendo, eu tenho algo em comum com Deus. Eu tenho algo em comum com Cristo, porque Cristo obedeceu ao Pai até o final, de forma perfeita. E Cristo amou os irmãos, a ponto, inclusive, de dar a sua própria vida. Se eu obedeço a Deus, se eu amo os meus irmãos, eu não estou em pecado, porque todo pecado se origina dessas duas coisas, da falta de amor a Deus ou da falta de amor ao próximo. É ou não é assim, queridos? Lembra que Jesus resumiu toda a vida cristã em duas coisas? Lembra quais eram as duas coisas? Amarás o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, de todo o teu coração, com toda a tua mente, e amarás o próximo. São os dois mandamentos, que resumem todo o resto. Então ninguém precisa me dizer, olha, não mate, porque se eu amo, eu não vou matar. Ninguém precisa dizer, olha, não traia a confiança de alguém, não adultere. Ninguém precisa me dizer isso, porque se eu amo o outro, esse é o tipo de coisa que eu não vou fazer. Ninguém precisa dizer, olha, não roube, não minta, não cobice, porque se eu amo ao outro, eu valorizo a propriedade do outro, eu valorizo a vida do outro, eu valorizo a verdade no relacionamento para com o outro. Então eu não preciso de leis, porque existem dois princípios que regem a minha vida. Eu amo a Deus acima de todas as coisas e demonstro isso em obediência. E eu amo o meu próximo. Esse é o resumo de todas as coisas. Aí nós não pecamos. E mais, não somos enganados. E mais, sabemos que somos filhos de Deus. É disso que ele está tratando. Aí no versículo 19, que foi o versículo que nós lemos, ele fala, assim saberemos que somos da verdade. Este saber que somos da verdade é o equivalente a saber que estamos em comunhão, é o equivalente a saber que somos nascidos de Deus. Assim como, há um jeito de saber se de fato nascemos de novo. Há um jeito de saber se aquilo que nós professamos com a nossa boca, dizendo, somos servos de Deus, somos filhos de Deus, nascemos de novo. Há um jeito de saber se isso é verdade ou não. Mas isso é para que a gente saiba a respeito de nós. O apóstolo Paulo vai dizer, em 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, depois você anota e leia o texto. Capítulo 13, verso 5 de 2 Coríntios, Paulo diz, examinem-se a si mesmos para ver se estão na fé. Provem-se, Paulo diz. Ele diz, olhem para o coração de vocês e se examinem. E esse autoexame é necessário na caminhada cristã. É necessário para saber, será que de fato eu sou salvo? Será que de fato eu nasci de novo? Será que aquilo que eu digo que aconteceu comigo aconteceu mesmo? Ou será que eu estou redondamente enganado a respeito de todas as coisas? Será que a minha vida não é só uma religião fria, sem propósito, que não alterou em nada a minha vida prática? Será que eu só fiz uma oração mecânica porque alguém me ensinou a fazer uma oração mecânica? Será que eu só desci as águas do batismo porque estava todo mundo descendo as águas do batismo? Será que eu só frequento uma igreja, uma comunidade de fé porque eu tenho peso na consciência e eu preciso de alguma forma aplacar esse peso na minha consciência? Ou será que todas essas coisas aconteceram como uma extensão ou como um resultado de uma verdade absoluta? Eu nasci de novo. Irmãos, nós precisamos nos questionar. E vivemos tempos do evangelicalismo brasileiro, em que esse entendimento de salvação é tão baixo, que as pessoas não têm nem como julgarem a si mesmas. Que muitos acreditam que a salvação acontece, presta atenção no que eu vou dizer, abre bem o seu ouvido, abre bem os olhos, se tiver alguém dormindo, dá uma cutucada aí. Cutuca agora, qualquer um, que está dormindo ou não, cutuca aí, só para garantir. Presta atenção nisso. Há muitos que pensam que a salvação acontece naquele ato em que o pastor prega alguma coisa e diz assim, há alguém aqui que quer aceitar Jesus? Como se Jesus tivesse, por favor, me aceita. Estou precisando demais de você. Como se não fosse nós que precisássemos demais de Jesus. E alguns pensam que salvação acontece no tempo em que alguém levanta a mão e diz, tudo bem, eu aceito. Se está de graça, tá beleza? Quem sabe conserta algumas coisas na minha vida, eu aceito. Essa pode ser uma forma? Sim, pode. Claro que pode. Pessoas podem ser genuinamente salvas dessa forma? Com certeza, sem dúvida alguma. O problema é quando a gente acha que essa é a fórmula da salvação. E a gente se garante naquela, não, teve um dia que eu levantei a mão e eu aceitei Jesus.
E a grande pergunta é: quem você se tornou a partir daquele dia? Olha, não mudou em nada. Continuei sendo a mesma pessoa. Eu era caloteiro, continuo sendo. Eu era mentiroso. Acho que aprendi a mentir até um pouquinho melhor. Eu cobiçava. Eu desejava as coisas dos outros. E agora eu desejo as coisas dos irmãos. Salvação não é um ato mecânico. Salvação é uma realidade sobrenatural que altera o rumo da nossa vida. Nós só podemos saber se somos salvos de verdade se vemos nas nossas vidas os frutos da transformação desse evangelho. Se a nossa mente foi renovada ou se está sendo renovada, porque esse não é um processo final, ele vai acontecendo gradualmente. Se as nossas práticas estão sendo renovadas, isso também não é um processo final, isso vai acontecendo gradativamente. Se os nossos anseios, os nossos pensamentos, a forma como a gente enxerga a vida, o futuro, a forma como a gente constrói o nosso casamento, a forma como a gente constrói a nossa carreira, a forma como a gente lida com o patrão, como a gente lida com o empregado, como a gente lida com os amigos, como a gente lida com o namorado, com a namorada, com o noivo, com a noiva. Isso tudo é influenciado por essa verdade, a verdade da salvação. Por isso é muito importante, queridos, nós olharmos para a nossa vida e questionarmos sinceramente: será que eu nasci de novo? Será que houve de fato uma alteração em quem eu sou, não só nas minhas práticas externas? E como é que eu vou saber isso? Já vimos 2 pontos. Primeiro, obedecendo a Deus. Aquele que nasceu de novo tem o desejo de obedecer. Amar o próximo. Aquele que nasceu de novo tem o desejo de servir. Servir aos outros. Começando dentro da família da fé. Começando entre os irmãos. Orar, cuidar, aconselhar, compartilhar, encorajar, ensinar, confessar, ouvir confissão. Em todo o tempo. É entender que nós necessitamos uns dos outros. E ter esse desejo de aproximação. Esse desejo de participarmos da vida comunitária, de participarmos da vida um do outro, com o nosso melhor, entregarmos um ao outro o nosso melhor. Queridos, essa é a comunidade da fé. Igreja não é auditório em que se senta e simplesmente escuta o que acontece. Se assiste um show como quem vai num circo, como quem vai no shopping, como quem vai no cinema, como quem vai no teatro. Igreja não é isso. Igreja fala de vida, de relacionamento. É claro que não é possível termos uma amizade profunda e de qualidade com todas as pessoas da nossa comunidade da fé. Mas é possível eu desenvolver uma amizade espiritual com algumas pessoas. Amizade de qualidade, a ponto de conseguir confessar as minhas falhas, os meus pecados, os meus problemas, de pedir oração e de ser útil na vida dos outros. Há essa possibilidade, há como ser assim. E é isso que o Senhor espera de nós, que cada um de nós compartilhe uns com os outros as dádivas que Deus tem nos dado, as capacidades que Deus tem nos dado, os dons, os talentos, as experiências, os testemunhos que temos recebido para compartilhar. Isso fala de sermos salvos, de querermos que essas coisas aconteçam nas nossas vidas. Amém, queridos? E tudo isso nos dá alguns benefícios. O primeiro benefício que nós vemos aí no versículo 19, de novo, é: assim saberemos que somos da verdade. Certeza da salvação. E segundo, tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Irmãos, há uma dúvida sincera no coração dos cristãos verdadeiros, que uma outra vez já aconteceu ou acontece, que é, ao analisarmos todas essas coisas, pensar: poxa, será que eu fui salvo mesmo? Porque eu olho para a minha vida e eu vejo que eu não consigo obedecer. Eu vejo que eu não consigo fazer essas coisas. Eu vejo que tem alguém que ainda eu não consegui perdoar. Tem alguém que eu ainda não consegui liberar perdão. Será que eu sou salvo mesmo? Ou
olha para si e diz: eu sou tão pecador, será que Deus vai me aceitar? Eu sou tão falho, eu sou tão pequeno, será que Deus vai me aceitar? Mas quando nós entendemos o que foi feito na cruz do Calvário por nós, por todo aquele que crê em Jesus, por todo aquele que verdadeiramente se entrega a Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação. E ainda que nós não tenhamos uma vida perfeita desse lado da eternidade, e ainda vacilemos na nossa caminhada da fé, mas temos o desejo de obedecer a Deus profundamente, nem sempre conseguimos. Temos o desejo de amar e servir os nossos irmãos, mas nem sempre conseguimos. Se de fato entregamos a nossa vida ao Senhor, João diz, podemos tranquilizar o nosso coração quando o nosso coração nos condena. Porque a nossa consciência, ela vai sendo moldada a partir daquilo que nós aprendemos. E quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais o padrão da nossa consciência vai aumentando. Consciência é uma dádiva que Deus te deu. Consciência é um dom que Deus deu a todo ser humano. Todo ser humano tem aquilo que é chamado de consciência. Alguns têm essa consciência fraca. Alguns têm os seus padrões de consciência muito baixos. Por isso precisa de algo assim muito grande para que venha o chamado peso na consciência. Muitos fazem certas coisas que para alguns o peso na consciência teria só em ter pensado em fazer aquilo. Outros fazem tranquilamente, porque tem uma consciência que a Bíblia chama de consciência cauterizada. A consciência está para a alma, assim como a dor está para o corpo. A dor é uma bênção de Deus. Sabia disso? Já agradeceu a Deus porque você sente dor? Negócio esquisito, né, de a gente agradecer. Senhor, obrigado porque eu sinto dor. Mas a dor é uma dádiva. Existe um tipo de doença em que as pessoas não conseguem sentir dor. Não têm a capacidade biológica de sentir dor. E essas pessoas se machucam. Essas pessoas perdem membros. Essas pessoas se queimam e não percebem que se queimaram. Tem fraturas no corpo e não percebem que tem fraturas no corpo. E muitos deles vão até a morrer porque não conseguem sentir dor. Quando nós temos essa bênção, essa dádiva que é sentir dor, a dor nos mostra que tem algo errado. Não é assim? Você está com a mão em cima do negócio quente, vai queimando, você sabe, não, a mão não pode ficar aqui. E você tira a mão. Está andando descalço. Esses dias a Sofia quebrou um pote de conserva lá em casa. E eu que limpei. Junta as coisas. E eu estou lá, eu andando descalço. E eu estava andando, de repente... Sabe quando você dá aquela freada no momento certo? Porque eu senti que o negócio estava entrando. Se eu não tivesse a capacidade de sentir dor, a dor é uma dádiva. A dor é uma bênção. E a consciência é a dor da alma. A consciência é aquilo que nos impede de darmos um passo a mais nas transgressões do nosso coração. O peso na consciência são os nossos freios espirituais, que fazem com que esse mundo não seja pior do que ele já é. Imagina se as pessoas não tivessem consciência. Já pensou nisso? Às vezes, os freios sociais não são suficientes. Quando eu falo de freios sociais, estou falando de leis. Às vezes, por alguma forma, essas coisas são perturbadas e a gente vê o que acontece quando a gente é deixado à nossa própria sorte, né? Eu sempre dou exemplo daquilo que aconteceu lá no Espírito Santo há um tempo atrás na greve da polícia. Lembra disso? A polícia entrou em greve lá no Espírito Santo e um monte de cidadão de bem quebrou vidraça, invadiu o supermercado. Eu vi um videozinho, recebi no WhatsApp, lojas americanas com a porta estourada e um monte de gente saindo lá de dentro. Porque não há mais um freio social, não há nada que nos reprima. Então, vamos viver a nossa própria sorte, vamos deixar a nossa vontade, a nossa carnalidade aflorar. Irmãos, a consciência que Deus nos dá, ela é uma dádiva, ela é uma bênção, porque ela nos impede de continuarmos no caminho do nosso coração. Todo ser humano tem consciência, e o diabo tenta macular essa consciência. O diabo tenta diminuir essa consciência, o padrão dessa consciência.
O diabo tenta destruir essa consciência, apontando para nós em todo o tempo padrões que são completamente contrários à vontade de Deus, fazendo com que a gente de alguma forma tente aceitar algumas coisas que não deveríamos aceitar nas nossas vidas, fazendo que a gente tente aceitar, ou fazendo com que a gente olhe para as coisas como naturais, quando elas não são naturais, não são normais, e vai batendo naquela tecla, até que de repente a gente começa a pensar, ué, será que eu não estou louco? Será que essas coisas que está todo mundo falando que é normal, será que não é normal mesmo? Será que não sou eu que sou o chatão? E alguns vão dizer, olha, a Bíblia foi escrita há tanto tempo, é um livro tão antigo, e a gente tem que dar uma modernizada, né? A gente não pode olhar para a Bíblia e dizer assim que ela serve para nós, ela é para um outro tempo. A gente pega uma coisinha e outra ali. Eu vi um homem falando uma vez, ele diz assim, olha, eu olho para a Bíblia e eu vejo como um grande buffet, e eu pego só aquilo que eu acho legal. Eu falo, exatamente, é isso que todo ser humano caído pensa. Eu pego os 10 mandamentos, ele falou, eu pego os 10 mandamentos, e eu falo, não roubar, beleza, não matar, tudo bem, agora, não cobiçar a mulher do próximo, aí eu já não dou conta. Então eu pego aquele e tiro, aquele eu ponho de lado, eu seleciono aqueles, porque a Bíblia é assim, ele falou nessa entrevista, a Bíblia é assim, ela é um buffet, a gente vai pegando aquilo que funciona para nós, e aquilo que não funciona a gente descarta. E é assim que muito cristão vive a vida. Ressalta algumas coisas da Bíblia que para ele são interessantes, mas deixa de lado outras que para ele fala, não, isso não. E vive a vida à luz do seu próprio coração. E o diabo ajuda, viu? Tentando fazer com que passe goela abaixo alguns padrões que deveriam ser inaceitáveis para nós. Embora você deva se amar, embora você deva cuidar de você, apesar de você, o cristão entende que ele não pode se aceitar. Sabe o que significa? Que ele olha para a vida dele e diz, não, isso não devia estar aqui. E porque isso não devia estar aqui, eu vou lutar para que isso saia daqui. Mas o que esse mundo nos diz? Se aceite. Você é assim. E tenta dar desculpas para a nossa consciência, né? Não é que você é fofoqueiro. É que você gosta de informar as pessoas a respeito das coisas. Não é que você não tem controle financeiro. É que você tem muito bom gosto. E o seu bolso não acompanha o seu bom gosto. É um problema, não tem nada a ver com você. Então aceite-se, ame-se. Aí a pessoa está lá com diabetes naquele nível maravilhoso. Colesterol nem se fala. Vivendo em obesidade mórbida. E vem uma campanha publicitária que aconteceu há pouco tempo lá atrás, essa semana eu vi, dizendo aceite-se como você é. Não, você pode se amar, mas você precisa reconhecer que existem coisas nas nossas vidas que a gente não pode aceitar. Olha, eu me amo, porque Deus me ama, mas isso não devia estar aí. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não me conformo com isso. Amém, queridos? Mas o diabo tenta de todas as formas deturpar todas essas coisas. Para nós finalizarmos. Então, a tranquilidade no coração é um fruto desse novo nascimento. Olha o verso 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. Então João vinha falando, olha, uma das características dessa salvação é que a gente confia tanto em Deus, que quando o nosso coração nos condena, nós sabemos que Deus é maior que o nosso coração. Ele fala isso aí no versículo 20. Ele diz, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Ele diz, quando o nosso coração nos condena, se nós nascemos de novo de verdade, se nós reconhecemos que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós descansamos o nosso coração no Senhor. Nós dizemos, Senhor, eu sei quem eu sou, e eu sei que eu não mereço a salvação, mas eu sei que o Senhor me salvou apesar dessas circunstâncias, apesar dessas condições, por isso eu descanso a minha vida no Senhor. Isso não quer dizer que eu tenho indiferença para com a vida e para com o pecado, isso quer dizer que eu não sou consumido pela culpa, porque eu sei, e você deveria saber, que do lado de cada eternidade nós nunca seremos perfeitos. Do lado de cada eternidade, nós nunca obedeceremos fielmente todos os mandamentos do Senhor. Do lado de cada eternidade, nós nunca conseguiremos amar de forma incondicional, em todo o tempo, a todos os nossos irmãos. É por isso que o Espírito Santo habita em nós.
E Ele nos dá alegria, paz, bondade, que é a capacidade de exercer o bem para com os outros, um negócio que é tão necessário, paciência, porque os filhos de Deus precisam de paciência com pessoas. Tem pessoas que entram na nossa vida que a gente clama: Senhor, paciência, paciência, Espírito Santo, mais paciência, porque do lado de cá a gente precisa de paciência, a gente precisa de domínio próprio, porque às vezes a boca quer falar aquilo que não deve falar, às vezes a gente quer fazer aquilo que não deve fazer, e a gente precisa ter a força do Espírito Santo para não fazer e não falar. Consegue se dominar, consegue no momento em que foi lhe despertado o coração. Sabe quando alguém toca naquela ferida de estimação? Sabe a ferida de estimação? Que é tocar, você já vira o Hulk. Sabe o Hulk quando fica nervoso? O segredo é esse: eu estou sempre nervoso, e ele está lá. Aí de repente alguém cutuca um pouquinho mais, ele libera aquela ira e fica verde, fica grande. Às vezes a gente vira o Hulk. Alguém sabe exatamente o ponto que toca, e a gente fica verde, igual o Shrek, fica grande, igual o Hulk, fica grosso, igual o Shrek, e fala o que não devia falar, e age o que não devia agir. E a gente precisa do Espírito Santo para nos dar esse autocontrole, de nos dar a mansidão, que é esse poder destrutivo que há em todo o coração. Mas a presença do Espírito Santo amansa o nosso coração a ponto de que a gente consiga domar esse animal selvagem que existe no coração humano. É isso que significa manso, força sobre domínio. Amém, queridos? Deus é maior que o nosso coração. E a gente olha para a vida e fala assim: Senhor, eu olho para a Tua palavra e eu acho que eu estou tão longe. E aí mais uma vez a Bíblia diz: o Senhor é maior que a sua consciência, o Senhor é maior que o seu coração, e Ele sabe todas as coisas. Ele sabe até o que você não sabe. Se você acha que você não se encaixa nos padrões de Deus, imagine o que Deus acha. Porque se a gente é sincero, a gente acha que a gente não se encaixa nos padrões de Deus, não é assim? E se a gente acha isso, imagina o que Deus pensa, que Deus sabe muito mais a respeito de nós que a gente mesmo sabe, não é? Tem gente que fala mal de nós, e aí tem uma frase que diz: olha, se for falar mal de mim, me chama, que eu sei coisas horríveis ao meu respeito. E Deus sabe coisas ainda piores, que a gente nem consegue lembrar. Contudo, a Bíblia diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que eu posso olhar para mim e dizer: Senhor, eu não sou perfeito, e Deus fala: é verdade, você não é perfeito, mas eu não te aceitei por causa da sua perfeição, eu te aceitei por causa da perfeição do meu filho, que morreu no seu lugar. Olha, Senhor, eu não consigo fazer a Tua vontade o tempo todo, mas eu não te aceitei por isso. Eu te aceitei porque o meu filho foi obediente até o último segundo da sua vida terrena, foi obediente até a morte de cruz, e entregou a vida dele no seu lugar, e por intermédio dele, eu te aceito. Isso é maravilhoso, queridos, quando nós entendemos que somos filhos de Deus, se de fato cremos em Cristo. E aí quando o nosso coração nos condena, a gente pode voltar para os pés do Senhor, como diz o capítulo 1, e confessar os nossos pecados, sabendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí a gente pode viver essa vida como João fala no capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, eu estou escrevendo para que vocês não pequem. Se, porém, vocês pecarem, lembrem-se, vocês têm um advogado diante do Pai, Jesus, o justo. O que João está dizendo: olha, não vivam uma vida de qualquer jeito, lutem contra o pecado, mas lembre de uma coisa: se por algum motivo você vier a vacilar, lembre que há um sangue que é disponível para purificar os seus pecados, lembre que há um Cristo ao lado do Pai, que perdoa os seus pecados, que intercede por você, e por intermédio dele você é aceito diante de Deus. Amém, queridos? Amém? Você entende o quanto isso é grandioso? Quando olhamos para essas coisas, vemos os benefícios. Verso 22, verso 21. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante dele, ou diante de Deus, e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos. Olha o outro benefício dos filhos de Deus: eles podem chegar à presença de Deus em oração com confiança. A palavra confiança aqui pode ser traduzida também como liberdade de expressão. Essa palavra era usada geralmente para quando um cidadão grego chegava em alguma das cidades e estados da época, e ele tinha o direito democrático de dar uma opinião, de falar. E essa palavra que era usada.
é alguém que tem confiança, é alguém que tem poder, é alguém que lhe é dado o direito de falar o que bem entender, é alguém que tem imunidade parlamentar, por assim dizer, pode falar. É mais ou menos isso. Ele diz, olha, se nós entendemos que Deus nos perdoou e nosso coração agora encontra confiança em Deus, eu posso chegar diante de Deus e me abrir, eu posso falar, eu tenho liberdade para falar com o meu Pai, eu tenho liberdade para expor os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas lutas, e mais, eu posso pedir ao Senhor as coisas, e o versículo 22 diz, e receber dele tudo o que eu peço. Como assim? Tudo o que eu peço? Qualquer coisa. Já vou sair daqui pedindo para ganhar na Mega Sena amanhã. Qualquer coisa eu posso pedir? É isso que a Bíblia está falando? Sim e não. Calma, o verso 22 continua. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. O que quer dizer isso? A nossa vida está tão conformada com a vontade de Deus, com os mandamentos de Deus, tudo o que a gente faz é para agradar o Senhor, que inclusive a nossa oração também passa por esse crivo. Assim, o que eu peço a Deus é exatamente aquilo que Deus quer que eu peça. É aquilo que é exatamente o que eu devo pedir. João volta nesse assunto lá no capítulo 5, se você está com a Bíblia aberta ainda. Capítulo 5, verso 14, ele diz, essa é a confiança que temos a nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, então, tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se eu peço aquilo que é vontade de Deus, pronto, Deus me responde. Mas como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Porque eu obedeço os seus mandamentos, porque eu conheço a sua palavra, porque eu busco conhecer quem é Deus. Assim a minha oração está alinhada com o coração e com a vontade de Deus. Então eu não peço coisas estúpidas. E ainda quando eu peço coisas estúpidas, eu tenho a minha válvula de segurança. Porque eu nunca saio de um momento de oração sem dizer, todavia seja feita a sua vontade. Eu oro como Jesus me ensinou a orar no Pai Nosso, dizendo, seja feita a sua vontade na terra como ela é feita nos céus. E sabe o que acontece quando eu oro assim? Deus responde. A vontade dele é feita. Você acha que Deus quer que você perdoe alguém? Quando você tem algo a perdoar? Sim ou não? Você acha que Deus quer que você peça perdão a alguém que você precisa pedir perdão? Sim ou não? Você acha que Deus quer que você obedeça à palavra dele? Sim ou não? Ore. Peça ao Senhor. Porque essa é a vontade dele. Diga, Senhor, me ajude a vencer o meu próprio coração. Me ajude a ser santo. Me ajude a confiar em Ti. Me ajude a confiar na Tua palavra. Me ajude a me dedicar à Tua palavra. Me ajude a exercer os dons e talentos que o Senhor colocou em mim. Me ajude a liberar o perdão. Me ajude a pedir o perdão. Me ajude a amar o meu irmão. Me ajude a ajudar o meu irmão. Senhor, tem alguém lá no meu trabalho que está precisando tanto daquela palavra e eu não encontrei coragem ainda para dizer àquela pessoa, me dá coragem, Senhor. Me ajuda. Senhor, tem alguém que eu sei que está morrendo, está indo para o inferno. Senhor, eu sei que tem alguém que o casamento está sendo destruído, está do meu lado, eu estou vendo a desgraça acontecendo. Me dá coragem de falar, me dá coragem de agir, me dá coragem de aconselhar. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando pedimos, o Senhor nos dá. Porque, último versículo, enquanto você se coloca de pé. Verso 24. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito Santo que ele nos deu. O Espírito Santo habita em nós. Se nascemos de novo, o Espírito Santo habita em nós. E é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que nos ajuda a orar, porque não sabemos nem orar como convém. O Espírito Santo nos capacita a fazermos a vontade de Deus e inclusive a obedecer os mandamentos do Senhor. O Espírito Santo nos faz lembrar todas as coisas que Jesus ensinou e nos faz entender tudo aquilo que é ensinado. É Ele quem nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo nos dá a capacidade
testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus, ao ponto de poder chamar o nosso Deus de Pai, de Abba Pai. Amém? Então você pode orar, mas ore pelas coisas certas. Lembre o padrão de Jesus na oração do Pai Nosso. Jesus não começou dizendo: Senhor, o pão nosso de cada dia. Jesus começa a sua oração dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. 2, venha o teu reino. 3, seja feita a sua vontade. E se eu orei com sinceridade essas 3 coisas, o que vem em seguida não dá para desmentir isso. Portanto, Senhor, que tudo o que eu pedir passe por essas 3 peneiras. Isso traz glória ao nome do Senhor. Isso promove o reino de Deus. Isso é a expressão exata da vontade do Senhor. Porque muitas vezes pedimos aquilo que envergonha o nome do Senhor, aquilo que nos atrapalha de construirmos o reino de Deus, aquilo que é completamente contrário à vontade de Deus. Você quer fazer uma oração verdadeira? Sim ou não? Quer aprender a orar de verdade? A melhor oração que a gente pode fazer é: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, na minha casa, na minha saúde, no meu casamento, nos meus negócios, nas minhas crises. Seja feita a tua vontade. Vamos orar? Feche seus olhos. E após ter ouvido tudo isso, se isso te fez questionar: será, Senhor, que eu sou de fato salvo? Porque eu não vejo essas coisas na minha vida, eu não vejo essa tranquilidade, eu não vejo essa segurança, eu não me vejo querendo te obedecer, eu não me vejo querendo amar os outros. Senhor, eu abrigo tanto ódio no meu coração. Essa noite, a salvação para você. Abra o seu coração diante do Senhor e diz: Senhor, lava o meu coração, transforma quem eu sou. Eu quero nascer de novo, Senhor. Eu reconheço o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu rendo a minha vida aos teus pés, dizendo que eu sei quem eu sou e que eu preciso da tua graça e da tua misericórdia. E arrependido digo: salva-me, Senhor. E assim como nos diz a palavra do Senhor, temos dele tudo o que pedimos. Obrigado, Senhor, pela tua salvação operada nas nossas vidas. Obrigado pelos frutos dessa salvação nas nossas vidas, Senhor. Obrigado pela certeza dessa esperança tão grande de sermos iguais a Cristo. Obrigado porque o Senhor tem moldado o nosso coração e tem nos dado o desejo de sermos semelhantes a Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a amar as pessoas. E há tanto que fazemos hoje que não fazíamos antigamente. Há uma forma diferente de vermos, de amarmos, de nos relacionarmos com as pessoas, porque o Senhor tem trabalhado no nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado essa ousadia para entrarmos em oração diante da tua presença, sabendo que o Senhor ouve as nossas orações e responde às nossas orações. Obrigado porque o Senhor não tem deixado os nossos olhos e os nossos ouvidos presos às mentiras. O Senhor tem nos dado da tua palavra e da tua verdade. Obrigado, Senhor. É nosso desejo que a nossa vida testemunhe desta salvação e de que a nossa boca fale da glória do Senhor, de que a nossa vida espelhe a glória do Senhor e de que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos vividos para honrar o teu nome. Não nos deixe enganados a respeito de nós mesmos, Senhor. Não nos deixe enganados a respeito da salvação. Ajuda-nos a compreender quem o Senhor é. Ajuda-nos a compreender quem nós somos. E ajuda-nos a compreender o sacrifício de Cristo e o poder de transformação que o Senhor pode exercer nas nossas vidas. Eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes, Senhor, pedindo que o Senhor dê a cada um da tua graça, da tua misericórdia e da tua sabedoria, para que possam responder às situações da vida como filhos de Deus, para que possam decidir dentro do seu casamento como filhos de Deus, para que possam fazer negócios como filhos de Deus, para que possam administrar seus trabalhos como filhos de Deus,
para que possam administrar a sua saúde como filhos de Deus. E se há algo, Senhor, que foge ao nosso controle, algo que somente um milagre pode operar, nós cremos que Tu és poderoso para fazer. Nós cremos que o Senhor ainda é aquele que dá vista aos cegos, é aquele que cura aquilo que os médicos não conseguem curar, aquele que conserta aquilo que os conselheiros não conseguem conciliar. O Senhor é aquele que transforma a água em vinho. E pedimos, Senhor, transforme as nossas vidas para a glória do Teu nome, de forma maravilhosa, de forma sobrenatural e com o auxílio das nossas escolhas ensinadas pelo Senhor. Leva os Teus filhos em paz às suas casas, guardados debaixo da bênção do Senhor, protegidos pela presença e pela misericórdia do Senhor. E que essa seja uma semana de testemunhar do amor, da graça e da salvação do Senhor na vida de cada um dos Teus filhos. Que eles sejam um instrumento do Senhor, das suas casas, nos seus trabalhos e onde quer que o Senhor os leve. Que haja sempre uma palavra certa e uma atitude correta na vida dos Teus filhos, que inspire outras pessoas a Te buscar, a Te amar e a Te servir. Em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém.